Você tem certeza que você quer assistir esse vídeo? Você tem certeza mesmo que você está querendo assistir esse vídeo? Por que você não vai assistir vídeo de gameplay de Minecraft? Por que você não vai ver vídeo de gente aí falando que tá tudo bem, que tá tudo certo, que não tem que se preocupar? Esse vídeo não é pra você, cara. Esse vídeo não é pra você que tem preguiça de olhar os fatos, esse vídeo não é pra você que tem preguiça de ler. Mas se você é do tipo que realmente está muito interessado em saber umas boas verdades, então aí você assiste, se não, some daqui. PlayStation 1000 Grau, onde o cachista chora e o Phil não vê. Fala galera, você está na PlayStation 1000 Grau, é um prazer vê-los novamente, Lorde vos fala, e hoje eu venho aqui abordar um assunto com um pouco mais de informações. Esse vídeo provavelmente vai ser até um pouco mais longo do que eu planejava, porque ele vai exigir que eu fale um pouco mais, de uma forma um pouco mais abrangente. Então eu não vou estar vindo aqui para falar apenas sobre uma notícia em específico, né? Por isso que o título do vídeo não é sobre essa notícia que eu vou falar aqui agora. Ele é uma forma generalizada, ou seja, ele fala da decadência de uma marca. E caso você não saiba, eu já fiz um vídeo falando a respeito da decadência, por exemplo, do Xbox há 8 meses atrás. Antes de mais nada, se você não viu esse vídeo que eu fiz aqui no canal há 8 meses atrás, ele é um vídeo que realmente na época a gente tinha muito mais hater do que hoje. Então foi um vídeo ali muito conturbado, ameaçaram me bater naquele vídeo, né? Falaram que iam me pegar na BGS, no fim não vi ninguém lá, né? Mas enfim. Eu recomendo vocês assistirem aquele vídeo antes de assistir esse aqui, então eu tô colocando no card aqui, em algum canto aqui dessa droga, dessa tela. Assiste ele primeiro e aí você vem nesse daqui, se você realmente tem interesse em se informar. Se você é aquele cara que é preguiçoso, velho, some do vídeo, vai fazer outra coisa. O maluco é brabo. Então basicamente, se você já viu aquele vídeo ou não, eu vou recobrar alguns fatos importantes que eu falei ali. O primeiro deles era referente a atual situação do Xbox One comparado à situação que ele estava lá na época do 360. Os acordos comerciais que a Microsoft tinha na época do Xbox 360, eles eram muito bons, que traziam muitas vantagens ali na plataforma, que trazia ali muito conteúdo extra também nos jogos, né? Então o Xbox na geração passada, o 360, a Microsoft fez a lição de casa dela direitinho, ela arrebentou ali com 360, é inquestionável a qualidade daquele console. Porém, na atual geração a gente vê que já não é mais bem assim. A Microsoft ela simplesmente não sabe vender o próprio peixe. A Microsoft ela tá parecendo uma metralhadora, tirando para todos os lados, tentando de qualquer forma angariar e manter ali os compradores da plataforma, que já diminuíram bastante. E outros pontos que eu citei naquele vídeo também que são importantes da gente relembrar aqui nesse vídeo, antes de eu falar das notícias mais recentes que realmente são preocupantes. A Sony atualmente, pelo menos até a época que eu fiz aquele vídeo, 8 meses atrás, ela tinha ali 16 estúdios à disposição dela, fazendo ali seus jogos AAA, fazendo ali os jogos first party para ela. Entre esses estúdios ali a gente tinha como, por exemplo, a Naughty Dog, a Media Molecule, a Guerrilla Games, que recentemente aí, né, no seu jogo mais recente ela detonou, né, com uma IP nova que era Horizon Zero Dawn. É o primeiro jogo da Guerrilla nesse estilo que ela arriscou, né, porque antes ela estava fazendo ali praticamente só Killzone. E depois do, vamos dizer assim, né, fiasco que foi o Shadowfall, Killzone Shadowfall, ela investiu numa nova IP e conseguiu um sucesso absoluto no Horizon Zero Dawn, como o primeiro IP vender mais de 4 milhões de unidades, quase 5 milhões se eu não me engano. É um feito gigantesco, ainda mais por um jogo que só está em uma plataforma, ou seja, completamente exclusivo. Acertou! Então a gente vê que a Sony ela realmente também fez a lição de casa dela. Na geração passada ela cometeu muitos erros e a gente vê que nessa geração ela realmente correu atrás. Ela descobriu que não era no poder em si que ela deveria investir, focar só no poder como era no PlayStation 3, que infelizmente, né, a gente sabe que a Sony cometeu os errinhos dela ali também com os estúdios, né, que faziam os jogos. Os estúdios third party que tinham dificuldade ali, né, em fazer ali a conversão da linguagem. Enfim, a Sony aprendeu essa lição e ela investiu nessa geração, né, de consoles agora nos jogos. A Sony ela focou completamente na qualidade dos seus games, no investimento de peso na plataforma.
que é um investimento que não é focado em serviço, ele é um investimento focado naquilo que o console é feito para fazer, que é jogar. É mesmo? Então o fato da Sony ter todos esses estúdios à sua disposição é o que justifica tantos jogos AAA de altíssimo investimento surgindo aí no caso da Sony, aparecendo aí aos montes. Só esse ano já tem 6 jogos de altíssimo investimento, isso aí é na casa aí provavelmente dos 80 a 100 milhões, né? God of War aí, eu boto minha mão no fogo, eu acredito que com certeza o orçamento do jogo não sai por menos disso. E você vê a Sony investindo pesado nas suas franquias, em franquias novas IPs, e você vê que o público tem tido uma aceitação muito boa. Por quê? Porque a Sony ela tem ali as suas parcerias comerciais, ela sabe vender muito bem o seu peixe, né? E o fato é que os jogadores do PlayStation eles realmente dão esse apoio para a plataforma, e é por isso que a gente está vendo tantos exclusivos AAA saindo aí para o PlayStation, né? É raro você ver algum deles, por exemplo, indo para o PC, né? Como foi no caso lá do Nioh, né? E etc. Alguns estúdios third party aí às vezes eles têm aí algumas divergências, mas é raro. Enquanto que do lado do Xbox a gente vê ali que tem apenas 7 estúdios à disposição da Microsoft. Lembrando que um desses estúdios ali que mais tem um nome assim, geralmente é o do Mojang, que é o do Minecraft, né? E se considerar que Minecraft tem para todas as plataformas, não tem grande diferença aí também para a Microsoft. Mas o ponto principal é a forma como ela afastou estúdios que eram importantíssimos para ela, como por exemplo o caso da Bang, a Twisted Pixel, mais especificamente no caso da Bang aí, que né, foi o estúdio aí, se eu não me engano, que criou ali, né, o Halo, né? E aí mais pra frente ela acabou perdendo a Bang como um estúdio exclusivo. Hoje a Bang aí, se eu não me engano, é ela quem faz, né? O Destiny, por exemplo, que tem para todas as plataformas. Então a Microsoft perdeu uma parceria gigantesca que ela tinha. Você vê o Destiny, por exemplo, tem muito conteúdo para PlayStation ali exclusivo. E enfim, isso sem contar o fechamento de um dos melhores estúdios que ela tinha, né, que era a Lionhead. Isso aí são as informações mais básicas, tá, que eu tô abordando aqui no vídeo. O que a gente falava muito há 8 meses atrás, 5 meses atrás, 1 ano atrás, com o que a gente estava vendo, cancelamento de Scalebound, jogos AAAs praticamente sumindo da biblioteca do Xbox. A gente vê aí muitos jogos com qualidade de smartphone, né? Não que sejam jogos ruins, mas pô, nem se compara a um Gears of War, um Halo e etc, como eu já falei em outros vídeos. E recentemente nós tivemos aí notícia de que o Xbox, né, o Xbox One, vendeu 35 milhões de unidades na média, tá? Até a data de 12 de fevereiro de 2018. Por que isso é preocupante, tá? Isso é preocupante porque desde aquela época, 8 meses atrás, a gente já assumia que o Xbox tinha ali em torno dos seus 30 milhões de unidades vendidas. 30 milhões de unidades vendidas há 1 ano atrás, com uma diferença de apenas 5 milhões para agora, é um sinal de extrema doença nas vendas do console. Já mostra claramente o porquê o PlayStation tem crescido tanto, a Nintendo tem crescido tanto. O PlayStation já está em quase 80 milhões de unidades vendidas. Isso é muito mais do que o dobro, quase o triplo do que das unidades vendidas aí do Xbox. Isso é muito preocupante, porque antigamente a diferença de vendas entre o Xbox e o PlayStation era de um pouquinho menos da metade. Então o que a gente vê aqui baseado nessa notícia, né, que o que aconteceu foi o seguinte: aquele analista, Daniel Emmett, que algum tempo atrás ele vazou ali alguns dados que falava que a Microsoft tinha feito um corte de verbas na divisão do Xbox, caso os senhores lembrem, né? Aí o Phil Spencer foi lá e negou apenas falando um simples não, mas aí que aí que tá o problema. A gente só vê a Microsoft falando, mas os fatos geralmente mostram outra coisa. Os fatos geralmente mostram que é realmente preocupante a situação da Microsoft. A gente está vendo hoje em dia, infelizmente, muito mais controle de dano do que resultados. Cadê o Quantum Break 2? Cadê o Record 2? Cadê a continuidade das novas IPs? Cadê a continuidade das IPs mais antigas? Essa diferença de estúdios à disposição que a Sony tem em criar os jogos, né? Ou seja, ela consegue fazer uma diversificação
para o público que ela tem, que é de mais de 70 milhões, quase 80 milhões. Então ela sabe que tem muito jogador de determinado estilo, muito jogador de outros estilos, então ela atende todo esse público em grande quantidade. A Sony ela praticamente faz um banquete para o dono do PlayStation 4 ali, simplesmente não sabe nem o que ele vai escolher na hora de comprar. Essa é a grande diferença do lado do PlayStation. Por fim, né, um dos argumentos que nós utilizávamos muito naquela época, que continua sendo válido hoje, é referente ao investimento real que a Microsoft está fazendo na divisão do Xbox. E cada vez mais a gente percebe que o Xbox ele está tendo um corte de verba muito grande. A gente vê que o Xbox ele não está tendo mais um investimento como era há anos atrás, isso na época do 360, no comecinho aí do Xbox One, acho que mais ou menos até 2015 aí, você via jogos aí já mais interessantes, de maior expressão, e que infelizmente isso simplesmente sumiu. Vai fazer aí praticamente 3 anos que o Xbox tem tomado aí uma surra, né, no quesito de produção de jogos, continuidade de IPs, né, qualidade também dos seus games, não dizendo que sejam ruins, né, como eu já falei em outro vídeo, mas você vê nitidamente que o investimento ele está sim inferior. E por mais que a Microsoft negue dizendo, né, o Phil Spencer, que não teve corte de verba na divisão como já aconteceu, a gente vê o resultado disso na prática. E na prática vem o que diz aí essa notícia final que nós vemos aí recentemente, muito comentado aí pelos youtubers aí, cachistas aí também, que fala a respeito do espaço da Microsoft para o evento da E3 desse ano de 2018. E galera, se você olhar o mapa disso daqui, realmente não é brincadeira. Você olha o espaço da Sony e da Nintendo, o da Sony é o maior, o da Nintendo tá ali em segundo, ali praticamente pau a pau com o da Sony, né? São espaços gigantescos, os maiores espaços ali na E3. E aí quando você para pensar, pô, que legal, né? A Microsoft também deve estar investindo pesado, né? Com certeza ela vai tentar abordar ali um grande espaço para ter um grande público para poder recepcionar os grandes lançamentos que provavelmente ela tá para fazer. E aí é onde você toma aí o banho de água gelada. Você vê que o espaço da Microsoft aqui é um espaço minúsculo, né? Praticamente, como diz o Drake, né? do tamanho de um banheiro. E fica aí então essa reflexão, galera. Se isso aqui não é um grande indício de corte de verba da divisão no investimento da Microsoft, o que é isso daqui? Então eu deixo esse vídeo aqui de reflexão, mais uma vez um aviso sobre o que está acontecendo no mundo dos games, só não enxerga quem não quer. Então galera, um grande abraço para vocês, deixa aí seu like aí no vídeo, compartilha esse vídeo aí se você quiser, é realmente importante, deixa seu dislike também se você não gostar, e eu vejo vocês aí na próxima, um grande abraço, tchau, tchau.